Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma aula do material de Windows. Hoje daremos continuidade na aula passada. Hoje nós vamos aplicar a quarta aula do material de Windows Essencial e vamos dar início com o material da criação de conta de usuário, painel de controle e entre outras ferramentas. Então, vamos dar início ao nosso material e vamos abrir o nosso material que é os aplicativos. Aqui temos um script no qual que vocês vão receber também para poder realizar todas essas tarefas. Esse aqui é o material que nós vamos aplicar na aula de hoje. Então preste muita atenção, pois esse material ele é bem complexo. E observe com muita atenção que existem algumas ferramentas que são possíveis ser usadas no Windows 8 e outros são possíveis apenas no Windows 10. Então fiquem muito atentos a esse tipo de ferramentas. E além disso, nós iremos também utilizar alguns caminhos executáveis, que são esses aqui. Tem muitos caminhos executáveis. Espero que todos vocês consigam decorar bem. E para poder finalizar no material, nós vamos falar um pouquinho sobre o painel de controle, ok? Então, vamos dar início à parte da criação de conta de usuário. Já deixando bem claro para vocês que é possível ser criado 4 tipos de contas de usuário. 4. E dessas 4 são o administrador, o padrão, o convidado e o controle de paz. Só que tem um porém. O Windows 8 é possível criar os 4 tipos de contas de usuário. Só que no Windows 10 só é possível criar 2, que são o administrador e o padrão. E agora eu vou explicar melhor sobre a diferença entre cada tipo de conta de usuário. A primeira é o administrador. Qual que é o papel do administrador? Ele tem acesso total em tudo que você faz no seu computador. Lembre-se que para você saber se você tem acesso total a todas as suas ferramentas do Windows, você tem que fazer a seguinte maneira. Você tem que segurar a bandeira do Windows e clicar em uma das teclas de controle e comando chamada Pause Break, ou às vezes pode estar escrito somente Pause. Quando você fizer isso, você vai abrir a tela sobre o sistema do seu computador. Se você estiver com o Windows 8, ele já vai abrir logo de cara a informação que o seu Windows é ativado ou não. No caso do Windows 10, que é essa versão que eu estou utilizando, eu venho até aqui, ó, alterar a chave do produto. Quando eu clicar aqui, ele vai me mostrar como que está a minha situação do meu Windows 10. Está aqui, ó. O Windows está ativado com uma licença digital. Então quer dizer que eu tenho acesso total em todas as ferramentas. Lembrando que eu creio que foi na semana passada, na aula anterior, eu havia explicado a importância do seu computador estar ativado. Se o seu computador não estiver ativado, vai aparecer uma mensagem aqui num canto próximo da data e hora, informando que o seu computador não está ativado. E aí você tem que ficar atento, pois se o seu computador, o seu sistema operacional não estiver ativo, provavelmente muitas propriedades você vai deixar de fazer a verificação, como personalizar a tela, como criar contas de usuário e entre outras ferramentas. Então, se o seu computador já está ativado, então provavelmente você tem acesso a todas essas propriedades que eu vou ensinar. Como eu disse, o administrador ele tem acesso total. Ele pode fazer tudo no seu computador. Lembrando que eu também já expliquei sobre a diferença dos 3 tipos de sistemas operacionais: o pago, o, o gratuito código fechado e o gratuito código aberto. Então, quando eu me refiro ao Windows ativado e acesso total,
Não quer dizer que ele consiga fazer configuração do seu sistema operacional inteiro. Não. Existem algumas propriedades que o próprio código do sistema ele bloqueia. Então é necessário que você esteja ciente que existem algumas propriedades importantes do sistema operacional código fechado estará bloqueado. Diferente do sistema código aberto, que é o Linux. Ele tem acesso total. E quando eu me refiro total, você pode fazer tudo que você quiser. Só que tem um porém. Quando você tem acesso total ao sistema, dependendo da pessoa, você consegue. Não é bem que consegue. É que você tem acesso total e, infelizmente, a pessoa acaba se empolgando em mexer em algumas configurações e acaba desconfigurando tudo. E aí você acaba dando problema ao sistema operacional, ocasionando a perda do seu sistema. E aí você vai ter que fazer o quê? Formatar o computador novamente para poder recuperar o sistema de novo. Ok? Então vamos lá. O administrador, usuário definitivo. Então, ele é o usuário importante do seu computador. Ele tem poder total em tudo que você faz. Então, quer dizer que ele consegue fazer basicamente 90% de tudo do seu computador. Só que, como eu disse, não importa se ele é gratuito, ele também é bloqueado. E mesmo se você comprar essa licença, ele também viria bloqueado. Então, todos eles são código fechado. Enquanto o administrador ele tem acesso total a tudo que você faz no seu computador, a conta padrão, ela também tem o mesmo acesso que o administrador. Só que a única diferença dele é que ele requer uma senha do administrador para poder incluir algum tipo de programa, ou remover programas, ou fazer personalização, ou algo assim do tipo, tá? Lembrando que a conta padrão, ela tem tudo que a conta administrador tem. Então, todos os aplicativos que o administrador tiver, a conta padrão também vai ter. A única diferença é, se você quiser remover algum programa, se você quiser instalar algum programa, criar alguma conta padrão também, você vai ter que pedir permissão para o administrador. E quando eu falo pedir permissão, não é pedir a senha do administrador, mas sim você pedir autorização para que ele coloque a senha administradora no seu sistema e permitir que você tenha aquele tipo de acesso. Agora, se ele falar que não, não é não. Então, você não terá acesso a algumas outras ferramentas. Você só terá acesso aos aplicativos que o administrador instalar no dele. Então, todos os aplicativos instalados no administrador estará disponível para a conta padrão. Só não poderá ser incluído ou excluído algum tipo de programa que você requisitar. A conta convidado é uma conta temporária. Então, basicamente, você não precisa criar. Ela já vem criada no Windows 8. Basta você ir lá no painel de controle conta de usuário e clicar em ativar a conta convidado. Então você tem que ficar atento que essa conta ela pode ser desativada na hora que você quiser. Então, suponhamos, apareceu uma pessoa na sua casa e você não quer dar a sua conta para ela ou para ele. O que você faz? Você ativa a conta convidado, a pessoa utiliza essa conta, essa pessoa ela vai ter acesso a poucas propriedades. Basicamente quase nada. Mas é só para a pessoa ocupar sua mente. Essa conta convidado é uma conta que não tem muitos programas. É uma conta básica, onde vai conter o quê? Somente o aplicativo, o Internet Explorer, vai ter o Windows Explorer, que são as pastas, e só. Agora, os programas que você instalou no administrador e do padrão
não terá na conta convidado. Então fiquem atentos a isso. Normalmente esse tipo de conta, ela é apropriada para aquela pessoa que você não tem 100% de confiança. É aquela pessoa que você simplesmente é, não dá o braço a torcer que essa pessoa vá prejudicar você ou apagar algum arquivo importante seu. Então fique atentos. Agora, se você quiser oferecer sua conta principal para a pessoa, aí fica a critério de cada um. Lembrando que cada conta ela requer um tipo de acesso. Já a conta controle de paz, ela é a mesma que a conta padrão. A mesma coisa. O mesmo acesso que tem a conta padrão é a conta controle de paz. A única diferença entre a conta controle de paz é que ela tem um acesso que libera tudo o que você faz nessa conta é transmitida para a conta administrador. Então, por exemplo, suponhamos, os casos que normalmente acontecem são que a criança está em casa e informa os pais que vai para a escola e os pais vão trabalhar. E aí, quando você chega em casa, né, no caso o responsável, pergunta para o filho como que foi a aula e simplesmente o filho fala que foi para a aula normal. Mas é muito provável que tem alguns pais que não confiam 100% nos seus filhos. E então, o que que eles fazem? Eles fazem uma verificação sobre tudo que o filho fez. E na conta administrador vai ter um relatório completo de tudo que foi feito naquele dia na conta controle de paz. Então, se o filho acessou páginas, fez pesquisas, ficou jogando ou alguma coisa assim do tipo, a conta controle de paz ela vai criar um relatório e vai ser enviado para o administrador. Só que lembre-se, tem muitos filhos que são muito espertos. O que que os filhos fazem? Eles vão apagar todo o relatório feito nas pesquisas da conta controle de paz. Só que a gente tem que ficar atentos a uma coisa. Esse tipo de relatório não dá para poder apagar. A partir do momento que a criança ou qualquer outra pessoa que acesse essa conta controle de paz, ela já criou um relatório e já enviou para o administrador. Independente se você apagou ou não, ele cria o relatório a partir do momento que você acessa e ele já envia. E então quer dizer que isso te impossibilita de impedir que a conta administrador receba o relatório de acesso. Então fique muito atento a esse tipo de informação. Então já deixando claro, existem 4 contas de usuário, sendo que o administrador é a conta acesso definitivo, onde que dá permissão para você fazer tudo o que você quiser, só que tem algumas restrições, né, que são bloqueadas. A conta padrão é a mesma conta que administrador, porém ela não te permite incluir ou excluir alguns programas. Então, dependendo da ação que você tomar, ele vai requisitar a senha administradora. A conta convidada já é uma conta temporária. Você ativa e desativa na hora que você quiser. Já a conta controle de paz é uma conta igual à conta padrão, porém, ele vai enviar um relatório de acesso de tudo que você fez naquele dia para a conta administrador. Isso faz com que ele não te permita que você apague o relatório de pesquisa. Então, fiquem atentos. Agora, depois de tanta essa explicação, eu vou mostrar como que eu faço para criar a conta de usuário. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, eu tenho o costume de utilizar esse caminho aqui, ó, o executar, que é isso aqui, né? O INCR. Aí, o que que eu faço? Um INCR e perceba que ele abriu o que? O executar. Quando eu abro o executar, eu vou escrever
esse comando aqui, ó, Ctrl. Ele vai abrir o quê? O meu painel de controle. Então, quando eu abro Ctrl, ele vai abrir o quê? O meu painel de controle. Ao abrir o painel de controle, eu vou vir aqui, ó, contas de usuário. Ao clicar em conta de usuário, eu venho aqui, ó. Lembrando que essa aqui é a minha máquina, então eu tenho acesso total a ela. Eu venho aqui, ó, gerenciar outra conta. Perceba que eu não tenho nenhuma outra conta. Aí eu venho aqui, ó, adicionar um novo usuário nas configurações do computador. Ao fazer isso, eu vou clicar aqui, ó, adicionar outra pessoa a este PC. Se você tiver alguma conta da Microsoft, que pode ser a conta do Outlook, pode ser a conta da Live ou pode ser do Hotmail. Qualquer uma dessas contas você consegue acessar através do seu usuário da Microsoft. Basta colocar o seu e-mail correto e a senha e clicar em próximo. Já que eu não quero criar uma conta com acesso ao servidor da Microsoft, eu vou clicar aonde? Aqui, ó. Não tenho as informações de entrada dessa pessoa. Quando eu clicar, novamente ele vai falar: então, já que você não tem a conta, você gostaria de criar? E aí, você cria, se você quiser. Você pode criar por aqui. Basta você colocar o e-mail e você clica em próximo. Aqui você cria uma conta. Mas eu não quero adicionar sem uma conta. E aqui eu vou criar uma conta simples. Por exemplo, eu vou criar uma conta da minha esposa, Marlene. Outra coisa, lá embaixo ele está pedindo para você criar uma senha forte. E como que funciona essa senha forte? Eu recomendo que você crie senhas que tenha caracteres especiais, letras maiúsculas e minúsculas, símbolos. Por exemplo, ó, eu vou colocar aqui o Notepad. Eu poderia fazer assim uma senha. Luciano, só que aí eu colocava a letra maiúscula. No I, eu poderia colocar o ponto de exclamação. No lugar do A, eu poderia colocar o arroba, certo? Eu poderia trocar o U e colocar um W. No O, eu poderia colocar um zero. Aí imagina, a minha senha seria assim, só que eu ainda poderia colocar o quê? Eu poderia colocar mais informações ainda. Eu poderia colocar, suponhamos, eu poderia colocar o ano que nós estamos, 2021. Então imagina, eu escrevi assim. Essa senha é forte? Galera, essa senha é fortíssima. Por quê? Eu tenho letra maiúscula, eu tenho letras comuns, eu tenho símbolos, eu tenho números. Então essa senha está muito forte. Você poderia fazer até um teste. Mas toma muito cuidado ao colocar esse tipo de senha forte, pois tem muitas pessoas que acabam esquecendo. Então, não confie muito na sua cabeça. Não confie 100%. Então aqui, suponhamos eu criei uma senha. Aí eu posso colocar da forma que eu falei, ó. Vou colocar aqui, Luciano, e aí eu coloco 2021. E aqui eu digito a senha de novo. Então, tá aqui, ó. Luciano 2021. E aqui embaixo, o problema é esse, ó. O problema é exatamente isso aqui, ó. Caso você esqueça a sua senha,
Aí ele pergunta aqui, ó. Qual que é a sua senha de segurança? Você tem que preencher 3, ó. Aí tá aqui, ó, as perguntas. Qual é o nome do seu primeiro animal de estimação? Se você marcar ele, aí aqui embaixo você coloca. Ah, eu coloco aqui, Spike. Veja que ele nem tem mais habilitado o qual o seu nome, o qual o primeiro nome, né? Qual o nome do seu primeiro animal de estimação? Ó, nem dá para poder clicar, ó, nem dá. Aí você vai ter que ir pro próximo. Qual é o nome da cidade onde você nasceu? Aí eu coloco aqui, ó, São Paulo. Aí, ó, perceba que nem apareceu. Qual é o seu apelido de infância? E aí eu coloco Lu, certo? Então, depois de ter feito todo esse procedimento, eu clico aqui, ó, avançar. E observe, eu criei a conta da Marlene. Ela já está ativa. E como que eu faço para poder acessar essa conta? Infelizmente, eu não vou conseguir acessar, tá? Lembrando que a partir do momento que eu acesso a conta, isso faz com que eu acaba encerrando a gravação da aula. Então eu vou mostrar para vocês aonde que está. É bem simples. Você vem aqui na bandeira do Windows, clica no seu emblema, né? Que no caso às vezes pode estar sua foto, e perceba que está aqui, ó. Tá aqui, ó, Marlene. Se eu clicar aqui, ele já vai pedir para poder acessar a conta. Basta eu colocar a senha e aí eu acesso a conta. Bem simples. Beleza? E para poder excluir, tem duas formas. Ou eu excluo por aqui, ó, ou eu posso remover por aqui, ó. Ó, perceba que nem aparece. Eu vou voltar e quando eu voltar, ele está aqui, ó. Ou então eu posso clicar aqui e vir aqui, ó, excluir a conta. Só que eu não vou fazer isso ainda. Eu vou mostrar um outro procedimento. Uma coisa que vocês também têm que compreender é que existe a possibilidade de você transformar a sua conta local, né, que no caso é uma conta padrão, e você pode transformar ela em uma conta administradora. Só que isso, tome muito cuidado. A partir do momento que você dá acesso à conta administrador para uma pessoa, essa pessoa vai ter acesso total ao seu computador também. Então, essa pessoa vai poder instalar programas, desinstalar, vai poder atualizar, reproduzir, vai poder fazer tudo o que você faz. Porque vai existir o quê? Dois administradores. E para poder fazer isso, é só vir aqui, ó, alterar o tipo de conta. E aí você troca, ó. Aqui está marcado o padrão. Eu posso clicar aqui, ó, administrador, e clicar em alterar o tipo de conta. Pronto. E está aqui, ó. Conta da Marlene, administrador, protegido por senha. Só que lembre-se, eu estou na minha conta principal. Então, eu não vou manter essa conta ativa. Eu vou excluí-la. E é assim. Clico, excluo, excluo. Pronto. Então, pessoal, esse é o procedimento referente à parte da criação das contas de usuário. E agora nós vamos para o próximo passo, que é a parte de apresentar os caminhos no executar. Vamos fazer isso um a um, para que vocês consigam compreender. Vou diminuir um pouco a tela, para vocês verem que não é difícil. É tudo questão de prestar atenção. Então está aqui, ó. Ok. Vamos começar pelo executar. O INC é mais R e ele vai abrir o executar. Ao abrir o executar, você vai escrever exatamente aquele comando que está logo abaixo, que é o editor de registros. E você vai escrever regedit. O que quer dizer regedit? Reg de registro e edit de editor. Então quer dizer que ele é um editor de registros. Quando você clicar em OK, ele vai te pedir a permissão, sim ou não. Você diz que sim. Observe, aqui você vai encontrar
as propriedades mais importantes do seu computador. Só que, pessoal, toma muito cuidado, porque aqui você vai encontrar diversas ferramentas. E entre elas, tem ferramentas muito importantes no seu computador. Vamos ver se eu consigo localizar a parte do. Apesar que é muita informação, e aí eu acabo não decorando muito o caminho. Mas existe um local que é para você excluir. Existe um local para você excluir as propriedades do executar. Se eu não estiver enganado, é por aqui, ó. Ó, aqui é uma outra coisa, ó. Esse run, isso aqui, isso aqui são os vírus, tá? Isso aqui são os tipos de vírus que o computador pegou. São os vírus do programa uTorrent. Então, às vezes o Windows Defender, ele consegue localizar os vírus e aí ele manda tudo para cá, para essa pasta aqui chamada run. O caminho é esse aqui, ó. HKey current user software Microsoft Windows current version run. Então esse é o lugar onde é que você vai encontrar todos os vírus que são mandados aqui para essa pasta. Só que o local que eu queria mesmo, eu não decorei, então por isso não vai ter como a gente, não vai ter como eu mostrar. Mas eu vou ainda localizar e assim que eu localizar, eu apresento para vocês. Esse lugar aqui tem muita informação. A única coisa que eu lembro é que tem a pasta Windows e Microsoft. São vários caminhos. Realmente eu não vou conseguir localizar, mas tudo bem. Se eu não localizar, depois eu verifico onde é que fica e aí eu apresento para vocês. Imagina você ter que decorar todos esses caminhos. É difícil, viu? É muito difícil. É, realmente. Realmente eu não vou conseguir localizar, mas não tem problema não. Depois eu, depois eu verifico onde é que é. É meio complicado. É muita ferramenta, muita. Que droga. Que droga que eu não consegui achar. Ia ser um lugar bem interessante para poder mostrar para vocês. Mas eu vou verificar, depois eu apresento para vocês. Então vamos lá. O Regedit, ele é um editor de registro. É um local, a gente simplesmente configura as propriedades mais importantes do computador, porém você tem que tomar muito cuidado. Se você apagar alguma coisa importante no seu computador, o seu computador vai sentir falta. E se ele sentir falta, vai apresentar algumas falhas nele. Então fiquem atentos ao que você vai apagar. Pode apagar algumas informações lá? Lógico que pode, mas tome muito cuidado. Você não tiver 99, se você não tiver 100% de certeza para que serve aquilo, não apague, porque 99% é diferente de 100%. Então, se você não tiver certeza do que você está fazendo, é melhor você buscar informação
pois uma coisa mal feita, você acaba se prejudicando. Então agora vamos abrir o Notepad. Lembre-se, tem que escrever com muita atenção no Notepad, tá? Notepad se escreve exatamente assim, ó. Notepad. E é tudo junto. E o final é o PAD. E aqui nós abrimos o quê? O nosso bloco de notas. Agora eu vou abrir o WordPad. E eu vou abrir o quê? O nosso editor de texto. Ele não é um editor de texto profissional igual o Word, mas é um editor de texto melhor do que o bloco. Ele é um editor de texto melhor do que o bloco de notas, pois o bloco de notas ele é apenas um local de anotações. Anotações básicas. Continuando. O próximo é a calculadora. WinKR Calc. Ao abrir a calculadora, é possível você abrir vários tipos de calculadora, que no caso tem o padrão, né, que é o básico, tem o científica, tem representação gráfica, tem o de programadores e tem o de cálculo de data. E aí, caso você queira ver outros processos, né, como conversor de moeda, volume, sabe, essas coisas. Aí você que escolhe. Eu prefiro o padrão. E o padrão dá para você calcular numa boa. Aí fica assim, 1 mais 1, 2. Aí eu venho aqui e clico no C ou no CE para poder apagar. Agora vamos voltar para o painel de controle. O Control, ele habilita o painel de controle. É bem simples. Outro acesso também que é bem interessante é esse daqui, ó. MSTSC. O meu antigo professor, ele havia me ensinado de uma forma no qual seria bem fácil de você decorar. E até hoje eu nunca esqueci essa forma. Só que existe outras opções que o aluno pode recriar. Por exemplo, esse MSTSC, ele me ajudou de uma forma bem objetiva, para que eu nunca pudesse esquecer. Ficou assim, ó. M de movimento, S de 100, o T terra, o S Santa e o C Catarina. Automaticamente se tornaria movimento sem terra Santa Catarina. Só que também eu já vi outros casos que o aluno simplesmente criou sua própria forma. Eu achei bem engraçado. Ele falou assim: Meu sogro tá sem camisa. Achei bem interessante, bem criativo. Só que aí cada um utiliza a sua forma de, de assim, que facilita para você decorar as coisas. Então, se você achar que essa forma tá fácil, você pode usá-la. Se você quiser readaptar a sua forma, fica a seu critério. Vamos lá. Próximo comando, o Paint. O Paint é para você pintar. Então você pode colocar MS Paint. O que quer dizer esse MS? Microsoft. E para que serve o Paint? Para você pintar. E aí o Paint você. Ah, que coisa estranha. Ele não aumenta, não diminui. Ele vai para 100 direto. Aí beleza. Então suponhamos. Aqui você pode, ó.
Aí você pode trocar a cor. Mais ou menos escrevendo meu nome, né? Então fica assim. Então, esse daqui é o nosso Paint. E aqui também tem outro tipo de Paint, tá? Editar com o Paint 3D. E aqui nós temos o Paint que é 3D. E aqui, ó, aqui a gente pode recriar. E a gente pode apagar também. É um negócio até interessante. E fica assim, galera. É legal esse Paint 3D. Então, fica a seu critério como que você quer. E o legal é que você pode selecionar, né? Você pode colocar algumas imagens, né? Ó. Você pode vir aqui, ó, procurar o arquivo. Aí você pode pegar qual que é a imagem que você quiser. Então, por exemplo, eu vou abrir isso aqui, ó. Eu posso apagar, ó. Só que eu posso dar Ctrl Z para poder voltar ao normal. E aí eu posso usar o pincel, ó. E aí eu posso pintar, ó. Pronto. Então, legal que dá para poder utilizar diversos tipos de ferramentas. Não salvo e não salvo também. Agora vamos para o próximo. Esse aqui é o MS Config. Isso aqui é a propriedade de configurações avançadas do seu computador. MS Config quer dizer Microsoft Configuração. Você vai abrir aqui e percebe que aqui tem inicialização do sistema. Você vai vir aqui, ó, opções avançadas. E uma coisa que vocês têm que observar é isso aqui, ó. Observe que o meu computador ele está desmarcado isso aqui, ó. Por isso que o meu computador estava um pouco lento. Eu tenho que vir aqui e eu tenho que habilitar os 8 núcleos de processamento do meu computador. É por isso que o meu computador estava um pouco lento. Então, eu habilitei os 8 núcleos do meu processador. Quer dizer que o meu processador ele é um, só que ele tem 8 núcleos. Então, quer dizer que é um processador que tem 8 cérebros. Então, ele vai processar 8 vezes mais rápido. Depois de ter feito isso, eu clico aqui em OK. E outras coisas que eu posso fazer também, ó, serviços, ó. Eu posso vir aqui e ocultar todos os serviços da Microsoft e eu posso desativar tudo. Aí desativo tudo e clique em aplicar. Eu posso vir aqui em inicialização de programas. Aqui, ó. Abrir o gerenciador de tarefas e aqui tem todos os programas que abrem junto com o meu computador. Todos esses. Só que eu não quero. Então, depois de ter feito isso, é só clicar em OK para poder finalizar a sua configuração. Percebe que aqui ele vai dizer, ó, você gostaria de poder reiniciar sua máquina? Não, porque eu estou no meio de uma gravação de aula. Então eu vou sair sem reiniciar. Pronto. Agora vamos para a próxima tela. Essa tela aqui vocês vão usar muito. Então, por favor, decorem esse processo. Nessa parte é o WinKR e aqui você vai colocar CMD. CMD. O que quer dizer CMD? CMD é essa tela preta aqui, ó. É a tela do prompt de comando. Esse CMD ele significa command, tá? É assim, ó. É só você escrever command. É assim, certo? Então esse é o significado de comando. É com dois M
né? Então, é assim. Fala a verdade, o M é aqui, ó. Ok? Por que que é aqui? Observe, ele tem que dar um intervalo de duas letras, ó. Duas letras, aí depois vem o M maiúsculo. Depois intervalo de duas letras e depois vem a letra. Por isso que é chamado de TMD, command. E esse comando, aqui você vai colocar o seguinte comando: ipconfig. Quando você coloca esse comando chamado ipconfig, você vai abrir esse local aqui, ó. Observe que aqui tem o IPv6, que no caso é o seu link, certo? Não, não é bem o link, é o seu endereço da máquina física, tá? Tá marcado aqui, ó. Esse daqui é o IPv6 da sua máquina, IPv6 de link local. E esse daqui é o IPv4 da máquina local. E esse 192.168.0.1, ele é o IP do meu roteador, que no caso é o modem, certo? Então é assim que a gente vai fazer o nosso teste de conexão e saber qual que é o IP da nossa máquina. Então fique atentos a isso. Prosseguindo, agora os próximos comandos eu não vou poder habilitar, tá? Por que que eu não posso? Esse próximo aqui eu não posso, porque senão ele vai fechar a minha conta de usuário, certo? Só que esses próximos comandos eu posso sim. Por quê? Esse comando shutdown espaço traço S, ele desliga a máquina. O traço R reinicia. Só que o traço A, ele cancela a ação que você tomou referente a essas duas. Assim, ó. Percebe que vai aparecer uma mensagem bem no centro da tela. Olha só. Shutdown, espaço, traço, S. Olha só, apareceu. O Windows será encerrado em menos de 1 minuto. Aí eu vou voltar lá, vou apagar o S e vou colocar o A. E olha só, o desligamento agendado foi cancelado. Eu fiz o comando S e depois o A. Mas lembre-se, isso aí é mais uma maneira para você reiniciar ou desligar a máquina, tá? Então esses são os procedimentos voltados para esse tipo de ferramenta. Então fiquem atentos. E esses são os procedimentos usados referente ao comando do executar. Ok? Então, galera, espero que vocês tenham entendido bem esse procedimento. Não é difícil, é tudo questão de prática e a prática leva à perfeição. Fiquem atentos a esse tipo de procedimento, faça na calma, não tenha pressa para fazer as coisas. Vocês têm que fazer isso na calma. Vai decorando, vai analisando, vai praticando e com o tempo vocês vão ver que tudo isso aqui vai se tornar um hábito para vocês. E para a gente encerrar nossa aula, nós vamos acessar, no caso, as nossas configurações, né? As configurações do nosso painel de controle. E como que eu faço para poder acessar o painel de controle? É fácil. É só usar aquele comando no executar, chamado Ctrl. E lembre-se, no painel de controle encontra diferentes ferramentas usadas para configurar todo tipo de sistema do seu computador, tá? Então não esquece, no painel de controle você vai encontrar tudo que você precisa. Então, vamos lá. Vamos, vamos passear no painel de controle para poder ver o que nós temos para poder aprender lá. Então tá aqui, ó. Não é nessa aula que eu vou ensinar sobre todas as ferramentas do painel, tá? Talvez na próxima aula eu já vou ensinar tudo sobre o painel de controle. Hoje é mais para poder mostrar para vocês como que eu faço para poder chegar ao painel de controle e o que que é cada local.
Aqui tem vários locais muito importantes para o decorrer do curso. Entre eles, tem as configurações de teclado, configurações de som, as configurações de mouse. Aqui tem um Windows Defender, né? Percebe que aqui tem uma parede e uma internet. Ela é chamada de firewall. Por quê? Fire quer dizer fogo e wall é parede. Então quer dizer que é uma parede de fogo. Quer dizer que ela vai impedir que o seu computador sofra ataques de hacker. Hacker ou cracker. Entre eles também tem um local chamado Programas e Recursos, que serve exatamente para você apagar todos os programas que você não quiser. Basta você dar 2 cliques nele e clicar em sim. Outro local que vocês já acabaram de aprender é aqui, ó, contas de usuário, que é para você criar uma nova conta. E é aqui, ó, gerenciar outra conta. É aqui, ó. E além disso, tem, ó, dispositivos e impressoras. Percebe que aqui eu tenho uma impressora. Aqui eu tenho todos esses dispositivos conectados, né? E no caso, é, eu tenho um dispositivo, né, de nota fiscal. Eu tenho o, o HD, tenho o computador, a caixa de som, tenho 2 monitores, tenho um microfone, tenho o mouse e teclado e tenho a impressora. Então, eu tenho todos esses dispositivos disponíveis. Aqui também fala um pouquinho sobre os tipos de bloqueios. Isso é uma coisa que eu vou explicar na semana que vem. Mas já deixando bem claro, o que que é, o que que é BitLocker? BitLocker é um sistema de bloqueio do sistema operacional. O BitLocker, ele bloqueia o HD. E o BitLocker To Go, ele bloqueia os pendrives. E tá aqui, ó. BitLocker To Go é para as unidades de dados. E já as unidades fixas é o BitLocker. Então tá aqui, ó. Se eu clicar em ligar, ele vai me pedir para poder inserir uma senha. Se eu esquecer essa senha, eu tô lascado. Já era, nunca mais eu vou poder colocar nada nele. Então, essas são algumas das ferramentas que nós mais iremos utilizar no decorrer do curso. Então, só espero que todas essas ferramentas que foram apresentadas vocês consigam compreender e a partir da semana que vem a gente colocar em prática tudo que a gente aprendeu e além disso reforçar um pouco mais sobre as ferramentas do painel de controle, tá ok? Então, galera, o nosso material a gente vai ficando por aqui. Espero que todos vocês tenham compreendido bem esse material, que todos tenham gostado e não esqueçam de fazer as atividades conforme foi solicitada, as lições de livro, as lições de plataforma. Realize também essas atividades. Utilize a hora restante para poder fazer essas práticas que foi aplicada. Caso vocês não consigam fazer na calma, assista o vídeo mais do que uma vez, pause o vídeo e aplique essa tarefa da melhor forma possível. Só toma cuidado para não desconfigurar alguma configuração, pois se você desconfigurar, aí vai dar um problema muito complicado no futuro, ok? Então foi apresentado hoje a criação de usuário, apresenta a central de ações. Lembrando que o Windows 10 não tem a central de ações. O Windows Update, que eu vou apresentar agora, onde é que fica? Basta você clicar na bandeira do Windows e escrever Update. E aparece aqui, ó, configurações. Observe que está escrito aqui, ó, atualização e segurança. Quando eu clico aqui, observe que está marcado aqui, ó, houve um erro na verificação, a OMI 47.
Eu vou reiniciar o computador para poder fazer a verificação por que deu erro. Mas é aqui que é o Windows Update. O Windows Update ele serve para poder verificar se o seu computador tem algum tipo de atualização. O que seria bem uma atualização? Seria um reparo, algo que seria de extrema importância do seu computador. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas é bom a gente fazer para poder evitar qualquer tipo de problema. Aqui está o Windows Update. E aqui está a segurança do Windows. É aqui que é o Windows Defender. Aí eu clico aqui, ó, proteção contra vírus e ameaça. E aqui ele vai me mostrar, ó. Se eu clicar aqui, ó, verificação rápida, ele vai fazer uma análise rápida do meu computador. E ele vai mostrar ali o quanto tempo que ele vai gastar para poder fazer essa verificação. Olha só, ele já verificou quase 20 mil arquivos. E falta em torno de 27 segundos para poder acabar. E é assim que é feito a nossa análise completa referente à nossa aula. Certo? Então, tudo isso aqui foi apresentado nessa aula. Espero que todos vocês tenham compreendido. E tá aqui, ó. Proteção contra o vírus ameaça. Microsoft Defender Antivírus verificou o dispositivo. Nenhuma nova ameaça encontrada. Perfeito. Então, agora sim a gente pode encerrar o nosso computador sem problema nenhum. Meus amados, muito obrigado aí pela participação. Obrigado aí por vocês participarem da aula. Espero que todos vocês consigam aplicar tudo isso que foi aprendido nesta aula. E nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Uma ótima semana a todos. Fica com Deus, se cuida. Um forte abraço e até mais. Valeu, galera. Falou. Tchau.